Volume 8. Capítulo 3. Achei que não havia como ser mais cedo do que 30 minutos, mas demorou apenas 15 para que eu ouvisse o som de pés se aproximando pela grama. Através dos galhos do arbusto, pude ver duas figuras descendo a colina em minha direção. Eles não podiam me ver dentro do arbusto, estavam apenas seguindo o marcador de localização em seu mapa, mas, por precaução, olhei fixamente até que seus cursores aparecessem, para que eu pudesse ler seus nomes. O cursor verde na frente pertencia a Argo, mas o amarelo atrás dele era da Kyo. Verifiquei o HP restante do Lycan e saí correndo da vegetação rasteira. Argo, aqui. Eu acenei. A vendedora de informações se aproximou, usando seu capuz habitual. Keyboy, tenho que lhe dizer, começou ela, parecendo exasperada. Mas eu a interrompi. Obrigado, desculpe, falaremos mais tarde. Então me virei para Kyo. A criada alta desceu suavemente a colina, vestida para a batalha com seu peitoral, saia blindada e estoque. Seu cabelo estava repartido para o lado, e o olhar em seus olhos era o mais perigoso que eu já tinha visto dela. Parei de repente, sentindo-me um pouco intimidado. Kyo disse, querido, por que você entrou sorrateiramente nos estábulos da família Corley e tirou o Lycan ancião da posse deles? Eu lhe darei uma explicação completa mais tarde, não há tempo agora. Você trouxe o que eu pedi. Aqui mesmo. De um grande saco de couro em seu cinto, Kyo retirou um recipiente com o formato de uma garrafa de vinho. De fato, era uma garrafa de vinho usada. Um líquido branco leitoso a enchia até a rolha, brilhando como uma pérola à luz do sol. Com base no tamanho da garrafa, devia haver pelo menos meio litro lá dentro. Esse é o descolorante. Achei que você tinha dito que haveria apenas um frasco pequeno dele. Se tivesse permanecido por 3 horas como planejado, teria se condensado a 1/3 desse tamanho. Se usarmos tudo isso, o efeito ainda deve ser o mesmo, explicou Kyo. Ela olhou do frasco para mim e perguntou a continuação natural. Trouxe a solução, como a Lady Nirnir me pediu, mas por que você precisa dela se já retirou o Lycan do estábulo? Qual seria o objetivo de fazer seu pelo voltar ao normal agora? Essa é uma boa pergunta, admiti, parando para pensar em como responder. Eu disse as duas, me deem um momento. Em seguida, olhei em volta, certificando-me de que não havia mais ninguém por perto, e me esgueirei de volta para o arbusto. O Lycan ainda estava deitado de lado sob os galhos. Sua barra de HP estava reduzida a 15%. Parecia que a taxa de redução estava se acelerando à medida que se aproximava do fim. Vou salvá-lo agora, eu disse, um incentivo que não podia garantir, e me arrastei, deslizando minhas mãos sobre o Lycan para que eu pudesse virá-lo para o outro lado com meus cotovelos e joelhos. Em seguida, rastejei para trás, segurando a criatura, e me levantei. Nua, gritou Argo, dando um salto para trás. Parecia uma reação exagerada a um cachorro que estava morrendo, mas era um monstro adequado, eu supunha. Talvez sua reação tenha sido a correta. Kyo parecia não ter sido afetada pela visão, então me aproximei dela e expliquei rapidamente. Parece que o corante de rubrabium que usaram para colorir seu pelo tem propriedades tóxicas e entrou em uma ferida. Ele vai morrer em breve. Se não removermos o corante agora mesmo. As sobrancelhas de Kyo se franziram. Mas não era porque ela estava especialmente preocupada com o Lycan. Rubrabium. Sim, essa flor é venenosa. Presumo que eles não conseguiram encontrar um corante melhor para combinar com a cor adequada. No entanto, é uma substância muito perigosa. Certo, então use esse descolorante para... Por quê? Fiquei boquiaberto. Ela respondeu, por que você tentaria salvar esse Lycan? Ele não é um cão ou gato como os que as pessoas têm como animais de estimação, ou um animal de carga como o gado e os cavalos. É um verdadeiro monstro. Ele pode estar sob o efeito da habilidade de Bardum Corley por enquanto, mas quando ela passar, ele tentará arrancar sua garganta. E mesmo que a habilidade permaneça, ele não poderá ser devolvido aos estábulos dos Corley. Como suspeitarão do envolvimento de Lady Nirnir, não poderá ser entregue a ela para ser treinado novamente e entrar na arena. Qual é o propósito de usar nosso valioso alvejante em seu pelo agora? Essa era a mesma pergunta que eu estava fazendo a mim mesmo, quando pulei na gaiola, quando fugi para cá e quando esperei por Argo nos arbustos. No fim das contas, não havia nenhuma razão lógica para o que eu havia feito. A melhor coisa que eu poderia dizer era:
Se Azuna estivesse aqui, ela teria feito a mesma coisa, murmurei. Os olhos de Kyo se estreitaram e ela me encarou com um olhar penetrante. Como você pode insultar a profissão dela dessa maneira? Ela é uma aventureira como você. Ela deve ter matado inúmeros monstros em sua jornada para a Volupta. O que faz com que esse líquen que você está carregando seja diferente dessas feras? Seu orgulho. Sua dignidade, ofereci. A sobrancelha de Kyo se franziu novamente. Dignidade. Os monstros que Azuna e eu derrotamos chegaram até nós em ótimas condições, não sob as ordens de ninguém, lutando por suas vidas. Sim, eu matei muitos monstros, mas eles também tinham a possibilidade de me matar, e eu quase morri em muitas ocasiões. Mas essa criatura é diferente. Ela foi acorrentada em uma cela subterrânea, pintada com tinta venenosa e chicoteada por seus manipuladores. Lutar contra um inimigo em condições iguais não é a mesma coisa que deixar um animal torturado morrer lentamente, expliquei da forma mais séria que pude. No entanto, havia uma grande hipocrisia por trás de minhas palavras. Na verdade, nem todos os monstros atacavam os jogadores por vontade própria. O sistema só apenas os instruía a fazê-lo. De fato, muito provavelmente eles não tinham vontade própria. Ao contrário das IAs independentes de Kyo, Nirnir e Kismel, eles eram apenas uma parte de um sistema muito maior, e esse líquen não era exceção. O que eu estava fazendo não era fundamentalmente diferente de arrancar uma flor de uma árvore com uma mão e depois acariciá-la com a outra. Mas mesmo assim... Estou vendo, disse Kyo. Ela olhou para o avental e depois para mim novamente. Sirvo a lei de Nirnir com lealdade máxima, mas não estou sob o domínio da violência, da escravidão ou de habilidades únicas. Acho que é isso que você quer dizer. Sim, mais ou menos. Então, se você curar esse líquen e ele seguir sua dignidade de monstro, como você chama, para atacá-lo, você desembainharia sua espada e o mataria. Foi uma pergunta difícil, mas tive que respondê-la. Sim. Embora isso possa me matar. Ah! Para minha surpresa, Kyo realmente riu da minha resposta. Ah! Você é estranho. Todos os aventureiros são como esse, Argo. A 3 metros de distância, Argo respondeu, não, ele é mais louco do que os outros. É um alívio ouvir isso. Muito bem. Não há outro uso para o alvejante neste momento. É melhor você usá-lo, disse Kyo, entregando-me o frasco de vidro. Coloquei o líquen na grama a meus pés e peguei a garrafa com as 2 mãos. Talvez o líquido em si fosse pesado, pois parecia muito maior do que uma garrafa de vinho comum do mesmo tamanho. Eu não preciso de uma escova ou algo assim. Não. Basta borrifar o líquido sobre ele da cabeça à cauda, devagar e com cuidado. Tudo bem, eu disse, tirando a rolha. Por puro hábito, dei uma cheirada. O cheiro peculiar de pimenta elixia da fruta Narsus havia desaparecido quase por completo. Agachei-me sobre o líquen e inclinei cuidadosamente o frasco. O líquido cor de pérola, que era ligeiramente viscoso, escorreu para a cabeça do líquen. Suas orelhas redondas se contraíram, mas ele não reagiu de outra forma. Movi a garrafa para a direita, permitindo que o líquido caísse em seu pescoço e corpo. Quando terminei de aplicar a mistura na ponta de sua cauda longa e fina, o frasco estava vazio. O pelo tingido de vermelho estava brilhando onde o líquido tocava, mas não parecia estar lavando a cor. De fato, não havia o suficiente para terminar o trabalho. Mas esse pensamento tinha acabado de passar pela minha cabeça quando o líquido começou a borbulhar repentina e violentamente. A fina espuma branca borbulhava rapidamente até cobrir todo o corpo do líquen. Isso deveria acontecer. Perguntei a Kyo em pânico. A empregada armada mal levantou uma sobrancelha. Calhe a boca e assista. Sim, senhora, disse eu, arqueando o pescoço. A espuma subia mais alto do que meus joelhos, chiando e efervescendo, crescendo e se contorcendo como uma criatura viva. Fiquei preocupado com a possibilidade de o líquen que estava embaixo sufocar, mas eu podia ver sua barra de HP através das bolhas, e ela não estava diminuindo em nada. Ah! Argo exclamou de repente de sua posição de distância. Meus olhos também se arregalaram. Um monte de espuma estava ficando vermelho, começando pelo fundo. No início, pensei que fosse o sangue do líquen, mas quando o cheiro no ar ficou forte e doce, percebi que era o corante rubrabium derretendo. Depois que todo o monte de espuma foi tingido de vermelho, ele começou a afundar, parecendo evaporar no ar.
Em apenas alguns segundos, 70% da solução desapareceu, revelando o monstro que havia sido engolido inicialmente. Oh! Agora era minha vez de exclamar com admiração. Os pontos manchados característicos da pele do lícon ainda eram os mesmos, mas a cor vermelho-lama enferrujada havia desaparecido. A coleira de metal ainda circundava seu pescoço, mas até mesmo o pelo por baixo havia perdido a tintura. A cor original da criatura brilhava como prata, um cinza claro à luz do sol. Depois que toda a espuma tingida borbulhou e estourou, o lícon permaneceu deitado na grama, com os olhos fechados. Mas sua respiração difícil havia se acalmado. A diminuição constante de sua barra de HP também havia parado. Soltei a respiração que estava prendendo, e a parte da frente do nome Lícon Ancião se desfez do rótulo sob a barra HP, revelando um descritor diferente. Lícon da Tempestade. Felizmente, essa palavra estava dentro do meu nível de inglês do ensino médio. Lícon da Tempestade. Você sabe alguma coisa sobre isso, Argo? Perguntei, olhando para a minha direita. A informante balançou a cabeça. Não. Nunca vi um, nunca ouvi falar de um. Eu também não. Você conhece essa criatura, Kyo? Continuei, voltando-me para ela em seguida. A empregada me deu uma olhada. Não. O que? Achei que a família Nashoi tinha uma lista que classificava todos os monstros do 7º andar. Eu não disse que eram todos os monstros, Kyo me corrigiu, com o olhar fixo. O que está listado na folha de classificação são apenas os monstros de tamanho adequado para lutar na jaula da arena, e que não têm métodos de ataque especiais que possam representar um perigo para o público ou para o prédio. Ah, claro. Mas esse Lícon da Tempestade não se encaixaria nos requisitos? O ataque giratório que ele usou para derrotar o Tatu Bola foi surpreendente, mas não parecia capaz de destruir a gaiola. Eu não testemunhei esse ataque rotativo de que você fala. Mas duvido muito que os Corlois trouxessem um monstro que destruísse a própria gaiola. O que torna estranho o fato de esse Lícon da Tempestade não estar na lista. Kyo murmurou, olhando para a criatura canina. A barra de HP parou de diminuir, mas sua saúde não estava se recuperando da posição baixa. Os olhos do Lícon permaneceram fechados e ele ficou imóvel no chão. Normalmente, depois que um monstro recebe dano de um jogador em uma batalha e um dos lados foge para acabar com a luta, o HP se recupera rapidamente. Talvez isso acontecesse com esse Lícon da Tempestade se fossemos embora, mas a situação era muito irregular para que eu tivesse certeza disso. Se ele ficasse nessa condição, um jogador ocupado com o nivelamento em Volupta acabaria encontrando-o e o mataria, mesmo que seu cursor estivesse apenas amarelo. Talvez a única opção fosse levá-lo para mais longe da cidade, para um lugar onde nenhum jogador fosse aparecer tão cedo, pensei, quando Kyo tirou outra garrafa da bolsa. Essa era muito menor do que a garrafa de vinho em minha mão e tinha cortes multifacetados em sua superfície, como faces de pedras preciosas. Ela continha um líquido rosa com um tom alaranjado. Use isto, disse ela, segurando. É uma poção de cura para monstros. Fiquei olhando para a garrafa. Por que você tem isso? Pensei que você fosse contra salvar o Lícon. Sim, fui. Mas a Lady Nirnir me instruiu a levá-la. Se você não quiser usá-la, eu a levarei de volta comigo. Não, eu vou. Obrigado. Eu disse com sinceridade, abaixando a cabeça. Peguei o frasco e devolvi o vazio. Depois me inclinei sobre o Lícon e perguntei, isso ainda terá efeito se eu der? Eu estava tentando descobrir se precisava de algum tipo de habilidade de cura de monstros para fazer isso funcionar, sem realmente dizer isso, mas que o parecia estar achando ridículo. Por que a pessoa que está segurando o frasco faria com que seu conteúdo mudasse? Embora, pelo que ouvi, seja necessária alguma habilidade para dar remédio a um monstro tão enfraquecido que ele não consegue se mover. Anteriormente, tentei dar uma poção ao Lícon, mas a criatura simplesmente deixou as gotas escorrerem de sua língua. Se a mesma coisa acontecesse aqui, eu me sentiria mal por Nirnir, que me deu não apenas o alvejante, mas também essa poção curativa, seja qual for o motivo. A propósito, Kyo, você tem essa habilidade específica? Perguntei educadamente. A empregada prontamente respondeu, claro que não. Eu pareço um trabalhador de estábulo ou um tratador de animais para você? Não, você não parece, eu disse docilmente. Por via das dúvidas, olhei para Argo, mas ela apenas balançou a cabeça com tristeza. Isso ia depender de mim.
Eu me ajoelhei ao lado da cabeça do Lycan deitado. Seus olhos se abriram por pouco e ele emitiu um rosnado breve e silencioso, mas nada mais depois disso. Suspeitei que, se eu tentasse pingar o líquido no canto de sua boca, o resultado seria o mesmo de antes. Tinha de haver uma maneira de fazê-lo engolir corretamente. E se houvesse algo como um conta-gotas para colocar em sua boca? Ele provavelmente o esmagaria com suas mandíbulas poderosas. Depois de pensar um pouco, eu sabia o que teria de fazer. Abri a rolha com o polegar, depois coloquei a mão esquerda em concha e despejei um pouco na palma. O líquido da cor do pôr do sol era frio e quase inodoro. Com cuidado para não deixá-lo derramar, levantei-o em direção ao focinho do Lycan. Mas ele não reagiu de forma alguma. Afinal, talvez eu precisasse de uma habilidade especial para fazer isso, pensei. Nesse momento, o focinho do Lycan, que era um pouco mais curto do que o de um lobo, se levantou um pouco. O nariz preto se esticou para minha mão e cheirou algumas vezes. Quase falei com ele, mas contive minha língua bem a tempo. Por fim, o Lycan levantou a cabeça apenas 1 ou 2 centímetros e estendeu a língua em direção ao líquido em minha palma. Ele o lambeu uma vez, apenas para verificar se não estava ruim, depois tentou novamente alguns segundos depois, e mais uma vez. "Oh, o HP!" exclamou Argo. Olhei para o cursor e vi que a barra de HP estava aumentando lentamente de 10%. Enquanto isso, o líquido em minha palma estava vazio, então rapidamente adicionei mais da garrafa. O Lycan se levantou de forma instável, abrindo as patas dianteiras. Seu nariz se enfiou na minha palma de cima para baixo e lambeu ruidosamente o líquido. Ele acabou em instantes, então acrescentei mais. Depois de 3 séries, a garrafa estava vazia. Levantei-me e verifiquei a barra de HP do Lycan. Ela estava cheia novamente. Fiquei aliviado, mas isso não significava que o problema estava totalmente resolvido. No fundo de minha mente, ouvi as palavras de Kyo se repetirem. Então, se você curar esse Lycan e ele seguir sua dignidade de monstro, como você chama, para atacá-lo, você desembainharia sua espada e o mataria? Não havia nenhuma espada ao meu lado no momento, mas se eu abrisse minha janela e apertasse o botão troca rápida, a espada de Eventide apareceria instantaneamente. O cão, não, o monstro, ao meu alcance não era um Lycan ancião, do qual eu havia matado dezenas no teste beta, mas uma versão superior desconhecida, um Lycan da tempestade. Pelo que pude perceber depois de testemunhar sua luta contra o Tatu Bola, ele não era perigoso o suficiente para ser uma grande ameaça para nós. Mas eu não podia ser descuidado. Se ele mostrasse a menor inclinação para atacar, eu teria que equipar minha espada e demonstrar minha resposta à pergunta de Kyo. O Lycan da tempestade, totalmente curado, se levantou, com seus membros poderosos se retesando no chão, e se sacudiu. A pelagem cinza prateada, manchada de manchas pretas, brilhava à luz do sol como neve. Não havia mais nenhum traço de vermelho enferrujado, e eu também não conseguia ver as feridas onde ele havia sido golpeado com um chicote. O Lycan caminhou em uma grande curva, com a corrente curta pendurada e fazendo barulho em seu colarinho. Quando estava a uma distância de 3 metros, ele se virou para nós. Aqueles olhos castanhos, a única parte dele que não havia mudado desde antes, me olharam diretamente no rosto. Sua cabeça abaixou lentamente. O pelo prateado se ergueu. Apareceram rugas em seu focinho, e vislumbrei dentes afiados. Gruhur! O cursor sobre o Lycan da tempestade rosnando começou a piscar, alternando entre o amarelo e um pálido tom de vermelho. O efeito da técnica de domesticação de Bardum Corley estava passando. Gruvrur! Ele gritou, bem quando o cursor ficou permanentemente vermelho. Não era muito profundo, mas certamente era um tom mais escuro do que eu esperava. Para que eu visse o cursor tão vermelho no nível 22, ele teria de ser o mais forte de todos os monstros regulares do 7º andar. No mínimo, ele deveria ser muito mais forte do que o Tatu Bola com o qual lutou na noite passada. Então, por que ele teve tanta dificuldade na arena? Por outro lado, Mimir disse que o Lycan havia vencido 4 batalhas seguidas até a noite passada. Ele teria precisado pintar aquela tinta venenosa em seu pelo em cada um desses dias, minando sua força e agilidade. Isso significaria que o Lycan só agora havia recuperado seu verdadeiro poder original. E agora, seguindo seu senso de dignidade, ou os comandos do sistema Sal, ele estava se preparando para me atacar. Kirito! Keyboy! As duas mulheres reagiram juntas, Kyo atrás de mim e Argo à direita. Eu entendi a mensagem delas.
Elas queriam que eu desembainhasse minha espada. Era a escolha certa a ser feita. A maior parte da minha armadura estava desequipada agora, e minha habilidade em artes marciais não seria suficiente para lidar com o ataque do Lycan, eu suspeitava. No entanto... Ei! Gritei para o monstro que rosnava. Você acabou de ganhar sua liberdade novamente. E agora vai desperdiçá-la lutando comigo e morrendo? É isso mesmo que você quer? Era uma pergunta sem sentido. Não havia um único monstro em Aincrad que possuísse seu próprio programa de processo de pensamento independente. Eles apenas pareciam criaturas individuais, na verdade, eram apenas uma parte de um enorme sistema algorítmico. Se essa situação durasse mais 5 segundos, eu fecharia minha janela e equiparia minha espada. Decisão tomada, voltei a olhar para os olhos ferozes da majestosa criatura e contei lentamente os segundos em minha mente. 1, 2, 3, 4. Grur. De repente, o Lycan parou de rosnar. Ele manteve a cabeça baixa em modo de batalha, mas se afastou. Quando estava a uns 6 ou 7 metros de distância, a criatura girou sobre os calcanhares como um raio e correu em direção ao rio. Sua velocidade era impressionante. Era pelo menos 2 vezes mais rápido que os Lycan anciãos com os quais eu havia lutado no teste beta. A fera prateada foi diminuindo à medida que se afastava, pulou na vegetação rasteira ao longo do rio e desapareceu de vista. O cursor vermelho ainda estava lá por alguns segundos, mas depois também desapareceu. Ele não estava se escondendo ao longo da margem do rio, mas continuou correndo para além dele, provavelmente para o noroeste. Deixei a tensão sair de meus ombros, olhando na direção em que o Lycan da tempestade foi. Do meu lado direito, Argo disse, ele entendeu o que você disse, Keyboy. Se ao menos fosse assim, pensei, balançando a cabeça. Não. Entre os monstros do tipo animal, alguns dos mais inteligentes, como macacos e cachorros, fogem quando a diferença de força é muito grande. Você sabe disso, é claro. Aposto que ele percebeu que não conseguiria nos derrotar. Seu cursor estava bem vermelho, no entanto. Eu estava pensando que poderia ser uma má notícia se isso se transformasse em uma briga. Sim, pensei a mesma coisa. Mas se o Lycan estivesse assustado o suficiente para fugir. Isso só mostra o quão perigosa é aquela empregada doméstica atrás de nós, pensei, terminando a frase. Por sua vez, Kyo observou o Lycan sair correndo, depois notou meu olhar e disse, você está satisfeito agora, Kirito? Bem, no mínimo, acho que não me arrependo. Não foi a resposta mais enérgica, e pensei ter percebido uma ponta de exasperação em seus olhos, mas ela logo ficou com a cara de pedra como sempre. Ela pegou a garrafa de vinho de mim, guardando-a em sua bolsa, e anunciou, agora você voltará comigo para a Câmara de Lady Nirnir, onde explicará por que entrou sorrateiramente no estábulo dos Corley e o que aconteceu enquanto estava lá. Sim, é claro. Eu lhe devo isso, eu disse, balançando a cabeça. Peguei a rolha do restaurador, ela não era simplesmente de vidro, mas tinha o peso e a densidade de um cristal natural, então, cuidadosamente, coloquei-a de volta no frasco e o devolvi a Kyo. O fato de terem trazido não apenas o alvejante que pedia Argo, mas também a poção de cura, foi porque Nirnir ordenou que Kyo a levasse, disse ela. Foi isso que me permitiu salvar o Lycan, mas como Nirnir sabia que precisaríamos do item de cura? Havia outras perguntas que eu queria fazer, mas primeiro eu precisava me desculpar por minhas ações e explicá-las. Vamos lá, então, disse Kyo, e ela se virou, com o avental balançando, enquanto subia a colina verde atrás de nós. Argo e eu corremos atrás da fita branca que adornava sua saia preta blindada. Depois de 30 passos, o rato sussurrou para mim em um volume baixo o suficiente para que Kyo não pudesse ouvir. Ei, Keyboy! Sabe como, quando você luta com o mesmo monstro por tempo suficiente, ele começa a reagir à sua arma, às suas habilidades com a espada e assim por diante. Isso acontece com mais frequência com os tipos humanoides. Isso significa que os monstros também têm a capacidade de aprender, mas não tanto quanto os NPCs. Portanto, quanto mais tempo ele vive e quanto mais batalhas ele enfrenta, mais personalizado ele se torna como indivíduo, sabe? Então, talvez aquele Lycan não tenha fugido com o algoritmo padrão, mas tenha tomado a decisão por conta própria de parar de lutar. Sim, acho que sim. Murmurei, contemplando a sugestão. Dei uma olhada para ela. O quê? Ah, acabei de perceber que você estava tentando me animar.
Argo fez uma cara estranha, levantando as sobrancelhas e franzindo a boca. A pintura facial com bigodes fez com que parecesse que ela estava imitando a cara de um rato de verdade, e isso me fez cair na gargalhada. O quê? Não tenho permissão para animá-lo. Ela fez beicinho. Desculpe, está tudo bem. Obrigado. Vou seguir a teoria da Argo, então. Deveria ter feito isso. À frente, Kyo se virou e ergueu uma sobrancelha questionadora.